Na aula passada nós instalamos o MySQL, ele está rodando já no nosso servidor, e a partir de agora nós vamos fazer algumas configurações, alguns ajustes aí no MySQL. A gente tem a autenticação de senha, a gente é utilizado o OutSocket, então é uma criptografia recente e que não exige ali que a gente faça um cadastro de senha inicial. Porém, para a gente fazer a integração com o banco, acesso remoto, esse tipo de coisa, a gente tem que ter uma senha cadastrada, tá? Então nós vamos fazer isso agora. Então a gente vai fazer, vou dar um exemplo aqui para vocês, eu vou entrar aqui no prompt do MySQL, vocês vão notar que ele não vai exigir senha. Ele entrou no MySQL. Então, as versões antigas, 5.7, por exemplo, você tinha que criar uma senha inicial, senão você não conseguia entrar no shell aqui do MySQL, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, utilizando aqui o Select, quais são os plugins de autenticação que estão sendo utilizados e os usuários que estão cadastrados. Então, vou colocar user, plugin e host, só para a gente identificar aqui lá no mysql.user, tá? A gente ver quais os usuários estão cadastrados aqui no MySQL. Notem que o root está OutSocket, que é uma criptografia diferente da que tinha anteriormente na versão 5.7, por isso que não está exigindo senha nenhuma, tá? Então nós vamos modificar isso aí. A gente vai colocar um plugin igual aos demais aqui, o caching SHA2 password. Nós vamos colocar o mesmo plugin e criar uma senha, tá? Então agora nós vamos alterar o plugin de autenticação e nós vamos também alterar a senha. Alterar não, já aproveitamos e já criamos, né? Uma senha porque ele está no OutSocket, né? Como o usuário já existe, né, que é o root, então a gente vai alterar ele. Alter user, comando aí para alterar o nosso usuário. Vamos colocar o nome do usuário, sempre entre aspas aqui, arroba, aspas simples, né? Localhost, que é a máquina local aqui, nosso servidor, ok? Identified. Então nós vamos colocar aqui, nós vamos modificar o plugin. Então nós temos duas opções: colocar o caching SHA2 password, que é o mesmo que tem nos demais usuários ali MySQL, ou nós podemos utilizar um anterior que é o MySQL native password. Esse também vai dar certo, tá? Então podemos utilizar esse aqui. No caso do PHP, ali a gente está falando em Java aqui, né? O curso é para Java, mas só uma curiosidade. Essa versão de plugin MySQL Native Password, o pessoal acabou voltando a usar ela, porque em algumas versões do PHP, esse caching SHA2, ele estava dando algum problema aí de segurança em algumas versões. Então, acabavam usando esse MySQL Native Password. Mas você pode usar os dois, tá? Tanto faz. Aqui ele vai dar certo aqui no nosso caso. Então, vamos agora criar uma senha. A senha não pode ser muito simples aqui, porque como ele já está no prompt do MySQL, ele já vai fazer uma validaçãozinha ali. Então, se eu colocar lá 1, 2, 3 lá, ele não vai aceitar. Então vamos inventar aqui uma senha aí que tenha letras maiúsculas. Vamos colocar aqui, Brasil, arroba, o ano que nós estamos aqui. Vamos ver se ele aceita assim. Brasil, arroba 2024. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo, né? A senha ele aceitou. Ok, agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer outra verificação aqui, Vamos dar outro select aqui, user, vírgula, plugin, vírgula, host. A ordem aqui não importa, tá? Eu só quero essas três colunas para visualização aqui. From MySQL.user.
Opa, digitei alguma coisa errada. Select user plugin host. Form. Digitei errado ali. Select user plugin vírgula host from. Digitei errado ali. MySQL.user. Beleza. Então vamos só mudar a posição aqui. Então aqui olha, ficou MySQL Native Password. Então vai funcionar. Poderia deixar igual aos outros, tá? Eu gosto de usar esse aqui, tá? Porque dá uma compatibilidade boa aí, nunca tive problema com ele, com esse plugin aqui. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos aproveitar e criar um usuário. A gente vai criar um usuário aí para não ficar usando o root, tá? Então é bom você ter um usuário ali que tem permissões de acesso aí, para a gente não ficar usando o root aí toda hora. Então é uma boa prática fazer isso. Então vamos criar um usuário aqui, ó. Create user. Aqui no meu caso aqui, você coloca lá o seu nome, se quiser, né? Ou de quem for mexer aí, se não for você, né? Você pode colocar qualquer outro nome. Não esquecer do aspas aqui, tá? Localhost. Ó, então eu estou criando um usuário novo. Então Denis, também localhost. E aqui eu vou colocar uma senha. Identify by, e colocar aquela senha lá. Inventamos aqui juntos, tá? 2024, né? Vou deixar igual. Ok? Então eu criei um usuário aqui. Olha, quanto mais segura a senha aqui, melhor, tá? Procure fazer uma senha segura, tá? Eu faria uma senha mais difícil ainda que essa aqui. Essa aqui é só para fins didáticos. Então aqui, criei o usuário. Agora que eu tenho o usuário, tem que dar permissão, algumas permissões para ele, tá? Então como é que eu faço isso aí? Como é que eu dou permissões para o usuário? Eu vou fazer isso aqui, ó. Digitar o comando grant all privileges, tá? On qual tabela que eu quero? Se eu quisesse uma tabela específica, eu colocaria o nome da tabela, né? Que eu quero do banco, no caso, desculpa, nome do banco, para ele ter acesso só àquele banco. Mas como eu quero aqui que ele tenha acesso a todos os bancos, eu colocar asterisco ponto asterisco, tá? Caso você queira que ele tenha acesso só a um determinado banco, você coloca ali no começo o nome do banco, ponto asterisco, daí ele vai ter acesso só àquele banco específico, tá? Então eu estou dando todas as permissões para o usuário. Agora eu vou colocar o nome do usuário, que é aquele que a gente acabou de fazer, né? Denis@localhost, ok? Então eu estou dando todas as permissões aqui para o usuário Denis, ok? Carry ok, então deu certo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma atualização, que vou dar um flush privileges. Isso aqui vai atualizar essas alterações, né? Esse é um comando importante para você não precisar reiniciar o MySQL. Então ele vai atualizar aí os privilégios que eu acabei de alterar, ok? Agora que eu fiz isso, eu posso, se você quiser reiniciar também o MySQL, não tem problema, tá? Posso verificar aqui os meus usuários novamente, tá? User, se colocar colocar o plugin também, host plugin from MySQL .user. Então ali a gente tem, não coloquei eu coloquei user.host, user vírgula host, tá? Então select user vírgula host vírgula plugin from MySQL.user.vírgula. Então ele vai aparecer o Denis ali, ó, tá? O Denis eu não alterei o plugin, eu deixei ele o padrão caching SHA2, deixei o mesmo, tá? E só ficou o root, que ficou com o native password,
né? Como eu falei, vai funcionar também, ok? Então, acho que era isso nessa aula. Então, na próxima aula a gente vai mostrar ali como subir o banco, né? Como que a gente vai fazer essa integração do banco com o nosso sistema. Provavelmente eu vou pegar ali um template, gratuito ali, free, e fazer uma alteraçãozinha simples só para fazer ele funcionar. Talvez um cadastro ali de um usuário, pronto. Que o objetivo aqui não é programação, é como você configurar o VPS para você colocar a sua aplicação que você mesmo já fez ou vai fazer, beleza? Então, era isso, até o próximo vídeo.